O PHCGO traz de base um vasto conjunto de análises que permitem obter dados da atividade da empresa. No entanto, a sua configuração pode ser acedida e reaproveitada pelo parceiro implementador via framework para construir análises personalizadas para, por exemplo, os seus add-ons. Para criar análises, deve aceder ao menu da aplicação, definições, análises, configuração de análises. É aqui que se encontram todas as análises existentes no PHCGO. Pode alterar aqui para ver mais registros por página. Existem análises de registro que apenas vão fazer leitura ao registro em que está posicionado e análises globais que farão a leitura consoante os filtros que estiverem a ser executados. Existem 6 tipos de análises possíveis de construir. A análise do tipo normal, que são análises tipicamente construídas através de uma expressão SQL ou através de programa em linguagem VB.NET. A análise do tipo anual, que são análises que permitem verificar o comportamento anual de uma entidade, por exemplo, a rentabilidade anual da empresa através da evolução mensal de vendas, que, apesar do nome dizer mensal, está configurada como anual e permite fazer essa leitura anual. A análise do tipo mensal, que são análises que permitem observar o comportamento de determinadas variáveis ao mês, como por exemplo esta evolução mensal dos artigos comprados em quantidade. Em seguida, a análise do tipo extrato, que são análises que permitem avaliar a evolução de um conjunto de movimentos com a apresentação do respectivo saldo, como é o caso, por exemplo, do extrato conta corrente deste cliente. Em seguida, a análise do tipo comparação anual, que são análises que exibem dados comparativos entre 2 anos selecionados pelo utilizador, por exemplo, a comparação anual de vendas por cliente. E por fim, as análises do tipo ranking, que são análises que comparam dados num período de datas definido como período homólogo, exibindo os dados ordenados por importância. Para criar a análise, basta clicar para introduzir análise e configurar de acordo com o objetivo e opções disponíveis para cada tipo de análise. Caso queira reaproveitar alguma das análises já existentes, deve posicionar-se na análise que pretende e clicar em duplicar. Será criado um novo registro, cópia do anterior. É também esta a única forma de poder alterar configurações a uma análise que tenha como original uma análise interna. Estas análises internas são as análises criadas pela PHC e que não podem ser alteradas. No entanto, poderá duplicar e fazer as suas alterações. A análise tem no início o campo para o nome da análise. Convém que seja fácil de entender, através do nome, qual o seu propósito. Deve também indicar qual o grupo a que pertence a análise, de forma a que fiquem arrumadas dentro do grupo definido. Se quiser que a análise possa ser acedida diretamente a partir do menu de opções, para além do acesso através das análises globais, deverá ativar esta opção. Depois, todas as análises têm vários separadores para configurar as diferentes áreas da análise. Nos detalhes pode configurar uma descrição a explicar o que se pretende com a análise e se é uma análise de registro, ou seja, para analisar a informação, por exemplo, só de um cliente ou só de determinado artigo, e se para além do ecrã de análise e listagens, esta análise também estará disponível no ecrã, podendo escolher em que ecrã é que está disponível, qual o plano mínimo para esta análise aparecer e qual o tamanho da fonte ao imprimir para PDF a análise. Depois, em todos os tipos de análises, encontra vários separadores que permitem configurar mais informação na análise. Em todos os tipos encontra o separador dados iniciais, um separador relacionado com o tipo de análise, por exemplo, normal, mensal, comparação, etc., uma área de snapshots e outra relativa às áreas onde a análise ficará disponível. No separador dados iniciais é onde vai poder definir quais as variáveis quer na análise. Pode criar novas linhas para escolher novos campos, qual o tipo de campo, data, numérica, etc. Assim como, se o campo é obrigatório, o número de caracteres, decimais
e valor por defeito em caso de campo de texto ou numérico. Deve também definir qual o texto para o botão e tooltip de execução da análise, e ainda, se pede ou não, dados iniciais antes de executar a mesma. O próximo separador é referente ao tipo de análise, onde vai poder definir qual a tabela que a análise utiliza, que campos, filtros, ordenações, expressões a utilizar. Os campos disponíveis variam consoante o tipo de análise que pretenda criar. Depois tem também a área de snapshots, onde pode criar este tipo de resultado para a análise para o poder disponibilizar em diferentes locais, tais como na própria homepage. O último separador é o das áreas, onde pode indicar para que áreas do PHCGO é que esta análise ficará disponível. Para apoio sobre o nome das tabelas, campos existentes e respectiva nomenclatura, deve aceder a definições, gestão de dados, dicionário de dados. Aqui encontra todas as tabelas da aplicação, pode fazer procuras por entidade na zona de pesquisa aqui em cima e ao clicar pode ver todos os campos e respectiva estrutura de cada para poder usar toda esta informação para a criação das suas análises. Encontra também ajuda para a criação de cada um dos tipos de análises através dos conteúdos existentes no Developers Help Center.